Olá, querido irmão, irmã em Cristo, nós estamos aqui para a nossa última aula do primeiro módulo do curso de Capacitação Teológica Avançada. Estamos encerrando nesse vídeo o módulo de Introdução Geral à Bíblia e o tema de hoje são as versões da Bíblia para o português, a história das versões da Bíblia para o português. Então, se você não conhece essa história, fica conosco aqui nesse vídeo até o final. Eu tenho duas surpresas para você no final desse vídeo, então, se eu fosse você, não perdia, assistiria até o final. Fica agora com a nossa tela e aproveite dessa aula, desse conhecimento que agora você vai adquirir. Que Deus te abençoe. Muito bem, então, estamos dando continuidade agora à nossa aula. Lembrando que essa é a última aula do primeiro módulo do curso de Capacitação Teológica Avançada. O curso não termina aqui, tá? Temos mais 29 módulos pela frente. Teremos muito tempo juntos para aprendermos um pouco mais a respeito da Bíblia, a respeito do estudo da teologia. Fica conosco aí, a gente vai aprendendo juntos. Não esquece, antes de mais nada, de dar um like aqui nesse vídeo, faz o teu comentário, diz o que achou do vídeo, faz alguma pergunta, crítica, estamos recebendo os seus comentários. E também compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, ok? Nós vamos então finalizar o módulo de Introdução Geral à Bíblia com aulas sobre as versões da Bíblia para o português. É interessante nós conhecermos a história da Bíblia, como ela chegou até as nossas mãos, como eu hoje pego uma Bíblia que foi escrita mais de 2.000 anos atrás, foi escrita em hebraico, em aramaico, em grego, e hoje eu consigo ler em português. De onde vieram essas traduções? Quais as primeiras traduções da Bíblia para o português e a tradução da Bíblia que eu tenho na minha mão hoje? A história começa por volta do século XIII, quando Dom Dinis, que era rei de Portugal, com base na Vulgata Latina, nós já falamos dessa versão aqui nas algumas aulas passadas, ele então encomenda a primeira tradução da Bíblia para o português, compreendia os capítulos de 1 a 20 de Gênesis, e interessante que ele antecede a versão inglesa de Wycliffe, que é do século XIV, por volta do ano de 1380. Alguns anos depois, 60 anos depois, Dom João I, também rei de Portugal, encomenda a tradução dos Salmos, também com base na Vulgata Latina. Então, vários padres portugueses encomendaram versões da Bíblia do Novo Testamento, usando pergaminhos, lembrando que ainda não havia imprensa, ou seja, essas traduções eram feitas manualmente. A imprensa de Gutenberg só foi inventada um século depois, por volta do ano de 1480. Então, posteriormente, Dona Filipa, neta de Dom João I, ela faz então a tradução dos evangelhos com base em uma tradução francesa. Frei Bernardo de Alcobaça, agora já no século XV, ele traduz os livros de Mateus e outros trechos do Novo Testamento, também com base na Vulgata Latina. Era a principal base que eles tinham para fazer as suas traduções nessa época, do século XIII até o século XV e algum tempo posterior também. O Frei Bernardo de Brinega, ele traduz os livros de Atos, Tiago, Pedro, João e Judas, mais ou menos no ano de 1505, agora já com a ajuda da imprensa de Gutenberg. Não havia mais a necessidade dos materiais serem feitos manualmente. A rainha Dona Leonora, esposa de Dom João II, ela custeou a publicação dos evangelhos em 1495. Em 1566 foi lançada então a primeira gramática hebraica em língua portuguesa, baseado no livro de Obadias. O padre jesuíta Luiz Brandão traduz os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, e o padre Antônio Ribeiro dos Santos também faz essa mesma tradução. É interessante lembrar que nessa época, ainda um pouco antes da Reforma Protestante,
As traduções da Bíblia em outras línguas que não fosse o latim eram chamados pela Igreja Romana de traduções da Bíblia em idioma vulgar e chegavam ao ponto de sofrer, de perseguir aqueles que traduziam as Bíblias. Entra agora alguém que você já conhece de nome há muito tempo. Provavelmente, se você pegar a sua Bíblia e agora, você vai ver o nome de João Ferreira de Almeida, o conhecido como o Escolhido. João Ferreira de Almeida nasceu em Portugal no ano de 1628, foi morar na Ásia aos 12 anos, viveu na Indonésia, na Malásia, converteu-se do catolicismo ao protestantismo por a leitura de um folheto que ele recebeu em um navio durante uma viagem. Esse folheto estava em espanhol e a partir daí então ele, convertido ao protestantismo, ele torna-se missionário e aos 17 anos inicia a sua tradução. Algum tempo depois ele perde essa tradução, voltando a escrever 3 anos depois, a começar o seu trabalho novamente em 1648. Ele usava os manuscritos dos textos gregos e hebraicos, os textos receptos. Você pode dar uma pesquisada aí na internet para saber melhor o que eram os textos receptos. Eram textos da Bíblia do grego e hebraico, que eram feitas algumas traduções durante os séculos XV, XVI até o século XIX, mais ou menos. Além das traduções holandesa, francesa, italiana, espanhola e latina, muito provavelmente a Vulgata Latina. João Ferreira de Almeida concluiu então o Novo Testamento em 1681. Lembra no começo do vídeo quando eu disse para você que tinha duas surpresas, uma delas relacionada ao Novo Testamento de João Ferreira de Almeida de 1681. Se você quer saber que surpresa é essa, dá um tempo aí, fica no vídeo até o final e você vai gostar muito. Sua publicação foi em Amsterdã, na Holanda, e posteriormente foram encontrados mais de 2.000 erros nessa edição. Então foram feitas algumas revisões para que pudesse ter uma tradução melhor daqueles textos que ele havia começado a traduzir para o português. Alguns outros nomes importantes na tradução da Bíblia para o português é Pedro Hahnemayr, era um alemão comerciante que viveu em Portugal por cerca de 30 anos e ele traduziu a Bíblia completa no século XVIII. Os manuscritos estão hoje no Senado de Hamburgo, é uma cidade litorânea lá do norte da Alemanha, se não me engano. A primeira publicação dele data de 1681 em Amsterdã, na Holanda. Padre Antônio Ferreira de Figueiredo, esse também é um nome importante nas traduções da Bíblia para o português. Nasceu em Portugal em 1725 e levou 18 anos para traduzir toda a Bíblia, usando como base também a Vulgata Latina. A sua primeira edição de 1778 do Novo Testamento tinha 6 volumes e do Antigo Testamento tinha 17 volumes. E no Brasil, como essa história, como esse livro chegou para mim e para você aqui no Brasil? Começa com o Frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, que publicou em São Luís do Maranhão em 1847, usando como base também a Vulgata Latina. Depois levantam-se algumas instituições, como a Sociedade de Literatura Religiosa no Rio de Janeiro. Publicou o Novo Testamento de Almeida em 1879. P.R. Santos traduz os Salmos, partindo do texto hebraico, e a sua publicação ela data de 1898 e tinha como título A Harpa de Israel. Padre Santana traduz do grego o livro de Mateus em 1909. Alguns outros nomes interessantes que trouxeram partes ou a Bíblia toda para o Brasil, como Basílio Teles, J.L. Assunção, Esteves Pereira, Basílio Pereira, e um rabino também, que foi quem primeiro editou o Pentateuco em versão bilíngue do hebraico e português. Padre Humberto Holden, ele traduz o Novo Testamento direto do grego e editou em 1830. Entra agora em cena a nossa querida Sociedade Bíblica do Brasil, produzindo a tradução da Bíblia desde 1910.
17. A Sociedade Bíblica Trinitária fez rigorosa revisão da Bíblia em português. Vem então a Sociedade Bíblica Unida, com base nos originais, revisaram a versão de Almeida. Aí nós temos a versão revisada de Almeida. E a Sociedade Bíblica do Brasil, mais uma vez, revisa e aprofunda da versão, faz uma revisão aprofundada da versão de Almeida também, que é a edição revista e atualizada no Brasil. Uma revisão menos vigorosa da versão Almeida é a edição corrigida do Brasil. Talvez você tenha uma dessas duas versões aí na sua mão. E a imprensa bíblica brasileira, então, publica a edição revisada de Almeida em 1967 e em 1988 a Sociedade Bíblica do Brasil publica o que nós conhecemos hoje como a Bíblia na linguagem de hoje. A editora Vida lança a edição contemporânea da Bíblia de Almeida em 1990. Em 1993, o Novo Testamento da Sociedade Bíblica Internacional. Vemos aqui a Escola Bíblica de Jerusalém, com as edições paulinas, em 1981, trazendo para nós o que nós temos hoje como a Bíblia de Jerusalém. Acredito que muitos de vocês tenham essa Bíblia em casa. Essa é um pouco da história de como a Bíblia chegou em nossas mãos e hoje nós podemos ler a Bíblia em nossa própria língua. Eu disse que tinha duas surpresas para você. Um é um presente, outra também é um presente também, mas é uma surpresa. Esse é o Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, o primeiro volume que contém os 4 evangelhos, que foi publicado em 1681. Eu quero te dar o PDF desse material, dessa tradução, dessa primeira tradução de João Ferreira de Almeida. Para ganhar, você tem que fazer 2 coisinhas, tá? Primeiro, você precisa compartilhar esse vídeo em algum grupo, seja de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de Telegram, fica como for melhor para você. Você vai compartilhar, vai tirar um print e vai olhar aqui na descrição desse vídeo um link para falar comigo direto no WhatsApp. Você vai falar comigo no WhatsApp e vai dizer, pastor, eu compartilhei o vídeo em um grupo. Aí você manda para mim no WhatsApp o print do compartilhamento e você vai ganhar totalmente de graça o PDF da edição do volume 1 dos 4 evangelhos de João Ferreira de Almeida, lançado em 1681. Outra surpresa que eu queria dar para vocês, se você ainda não tem um certificado de nível básico em teologia, eu tenho uma surpresa bem interessante para você. Nosso próximo vídeo, daqui a poucos dias a gente vai lançar esse nosso próximo vídeo e eu vou te dizer como você vai fazer para receber esse certificado de Introdução Geral à Bíblia, que equivale ao nível básico em teologia. Esse lindo certificado com o teu nome e mais algumas outras surpresas que você vai receber juntamente com ele. Esse aqui é o verso do certificado. Encerramos aqui então o nosso primeiro módulo do curso de capacitação teológica avançada. Não perca então o próximo módulo, que será a hermenêutica bíblica. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.